Sabe, a imagem clássica de um líder de sucesso costuma ser muito padronizada, né? Aham, com certeza. A gente sempre imagina, tipo, aquela figura inabalável, isolada lá no topo de um arranha-céu, ditando as regras de cima para baixo. Aquela visão bem tradicional do mundo corporativo. Exatamente. Mas e se a verdadeira fundação dessa autoridade não for o quanto essa pessoa consegue controlar os outros? E se o quão brutalmente honesta ela consegue ser consigo mesma, sabe? No mais absoluto silêncio. Nossa, essa é uma premissa super contraintuitiva para o mercado atual. Muito. E é bem isso que fica evidente quando a gente analisa as ideias do Márcio Bringente, na obra Você Governante. Ah, e lembrando que o sobrenome se pronuncia Bringuente, com som de G. Ah, bem lembrado, Bringuente. Isso! O livro dele mostra que a liderança real não opera por essa mecânica de controle externo. Não é sobre dominar uma sala de reuniões no grito. É um negócio bem mais interno, né? Totalmente. É um processo intenso de reprogramação mental e espiritual, que começa de dentro para fora, guiado por uma figura mentora central no texto, que é chamada de amigo do Brindinte. É fantástico. E enquanto quem nos ouve vai acompanhando as entrelinhas dessa mentoria, a pessoa vai percebendo que a transformação na própria rotina começa a acontecer de forma muito natural. É muito orgânico, né? Sim, porque o livro não entrega um manual raso de gestão. Ele defende que o poder de comandar qualquer projeto exige, antes de tudo, o autodomínio. Ancorado naquela visão cristã de que o poder genuíno emana de Deus. Exato. E o mecanismo por trás disso é fascinante, assim, na prática. É mesmo. O texto argumenta que a descoberta desse poder interior começa na meditação. E também na oração, sabe? Aham. Todo baseado no princípio lá de João 15, versículo 5, que diz que sem ele nada podemos fazer. O que faz todo sentido quando a gente pensa na pressão do dia a dia. Faz muito sentido. Na prática, o silêncio funciona como uma recalibração neurológica e espiritual. Uma pausa necessária. Isso. Em vez de reagir no impulso às crises do mercado ou, sei lá, aos conflitos da equipe, o líder que cultiva essa pausa adquire uma clareza absurda. E aí ele não sabota o próprio trabalho. O que reforça aquela ideia da autoconsciência como a fundação invisível daquele arranha-céu que a gente mencionou no começo. Nossa, sim, a analogia perfeita. Se a gente tenta construir uma equipe sem antes escavar e concretar essa base através do silêncio, o prédio inevitavelmente cai na primeira tempestade corporativa. Cai mesmo. Só que tem um detalhe: a fundação sozinha não abriga ninguém. Verdade. Precisa subir as paredes. Exatamente. O desafio muda de figura na hora de construir de fato. O livro compara a montagem de uma equipe justamente a essa construção de um edifício, onde cada pessoa é um tijolo vital. Mas não pode ser qualquer tijolo. Não, de jeito nenhum. O mentor alerta contra o chamado jugo desigual, que é um conceito lá de 2 Coríntios. Ah, claro. Isso significa que não adianta nada recrutar talentos excepcionais se os propósitos e os valores morais não estão alinhados, sabe? Se a argamassa não une os tijolos, a estrutura cede sob pressão. Exato. Mas é aí que a teoria esbarra num inimigo bem silencioso, o ego do próprio líder. Ah, o ego sempre complica tudo. Pois é. A lógica nos diz para contratar pessoas que são, tipo, mais inteligentes e capacitadas do que nós nas áreas delas. Mas, na prática, é muito fácil quem está no comando começar a boicotar um talento excepcional só por se sentir ameaçado. Acontece o tempo todo. Como essa reprogramação mental do livro resolve esse choque de egos? Então, a solução passa por uma redefinição radical da palavra carisma. Porque normalmente o mercado vende carisma como técnica de oratória, né? Um charme superficial. Isso, mas a proposta do Bringente é que o carisma verdadeiro é o reflexo de um amor interno. É literalmente um modelo de liderança servidora de Jesus, aplicado ali no cotidiano. Liderança servidora? Sim, quando o gestor atua genuinamente para facilitar o trabalho e servir a equipe, o talento do outro deixa de ser uma ameaça competitiva. Ele se torna o motor que impulsiona toda a visão do líder. Ou seja, o líder passa a ser um facilitador de pessoas, não um ditador de regras. Perfeito. Só que sustentar essa postura, gerenciar a própria mente e ainda lidar com os conflitos dos outros, exige uma energia descomunal, concorda? Muita energia física e mental. O que nos leva a uma dimensão física dessa liderança cristã que a maioria dos materiais de gestão simplesmente ignora. Verdade.
Mas o capítulo 12 do livro aborda isso com muita precisão, mostrando que não existe separação real entre a alta performance espiritual e o estado da nossa biologia. Aham. A obra até introduz uns conceitos avançados de ciência, tipo a nutrigenômica, para explicar essa conexão. Para quem não tem familiaridade com o termo, a nutrigenômica estuda essencialmente como os alimentos que a gente come conversam com o nosso DNA, tipo ligando ou desligando a expressão de certos genes. Isso mesmo, é uma via de mão dupla. É a prova biológica de que o que a gente coloca no prato dita diretamente a nossa clareza mental, né? E a resiliência para tomar aquelas decisões complexas. O que mostra que fazer exercício físico e cuidar da nutrição vai muito além da vaidade. São medidas de manutenção de uma máquina super complexa. Com certeza. Se a pessoa se propõe a ser o governante do próprio destino, o descaso com a biologia do próprio corpo invalida essa liderança logo na origem. Por isso que não dá para ser só uma leitura passiva. A jornada é uma transformação contínua, é uma prática diária. Exige ação, né? Muita. E para quem quer tirar tudo isso da teoria e aplicar no próprio dia a dia, o caminho mais natural é buscar as obras do Márcio Bringuente lá na Amazon ou na Wiclap. E também é entrar para o ecossistema Amigos do Bringuente, Sim, é um ambiente totalmente desenhado para quem busca esse nível de alinhamento e crescimento. que exige uma reflexão constante sobre a nossa própria responsabilidade, sabe? Em todos os níveis. O que nos deixa com um questionamento, no mínimo provocativo, para encerrarmos por hoje. Vamos lá. Se a premissa de tudo isso é que fomos criados à imagem e semelhança do Criador e que o autodomínio é a chave para guiar outras pessoas, será que ignorar a saúde do próprio corpo físico, negligenciando o sono e a alimentação, é, na verdade, a primeira e mais silenciosa falha ética que qualquer liderança pode cometer? Fica a reflexão.